Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de palestras da terceira semana da Educação Física do Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho, que traz como tema Educação Física, Saúde e Sociedade, contribuições frente aos tempos atuais. Estamos aqui com a comissão organizadora do evento, composta por Cláudia das Graças Cândido, Fábio Henrique Sincoto, professor Wagner Fernandes Pinto, e eu também ajudo nessa comissão, na organização. E hoje, com mais uma contribuição muito importante, nós temos um professor que possui licenciatura plena em Educação Física pelo CCS-UEMP, especialização lato sensu em Atividade Física e Saúde e em Educação Especial, contexto da Educação Inclusiva, especialização stricto sensu em Ensino da Universidade Estadual do Norte do Paraná, docente da disciplina de Educação Física no Instituto Federal do Paraná, e traz como tema da sua palestra trabalho e promoção da saúde no contexto educacional e social. Seja muito bem-vindo, professor Wagner, que além de fazer parte da nossa comissão organizadora, também vem trazer as suas contribuições para o nosso evento. A gente sabe do seu trabalho, né, do seu envolvimento com as particularidades da área da educação física, desenvolve vários trabalhos dentro do nosso instituto e também de extensão. Então, é com muita satisfação que a gente recebe você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professora Elaine, Cláudia, Fábio. Agradeço demais poder estar participando com vocês desse evento e é uma gratidão enorme poder contribuir para as atividades do evento também. Posso iniciar? Ok, então. Deixa eu abrir a apresentação para vocês aqui. Isso. Abriu a tela para vocês? Abriu, Wagner. Ok, beleza. Então, dando início à nossa fala em relação à terceira semana da Educação Física do Instituto Federal Campus Jacarezinho, eu trago algumas contribuições relacionadas ao aspecto de saúde, principalmente relacionado a esses tempos atuais, né, que faz parte da temática do evento. Então, eu vou falar um pouquinho, principalmente, de como que esses pontos são trabalhados por mim dentro da instituição e os reflexos que isso tem fora da instituição também para o aluno enquanto indivíduo social, tá? O qual ele pode contribuir também dentro do seu seio familiar, no seu ambiente de trabalho e futuramente trazer também uma mudança positiva no seu estilo de vida quando ele estiver não só no ambiente de trabalho, mas no seu aspecto pessoal também. Dentro dessa fala, eu vou estar abordando para vocês o trabalho e promoção de saúde no contexto educacional e social. Um pouquinho eu quero iniciar para estar falando para vocês, principalmente a respeito de um estudo que foi feito por mim, junto com o professor doutor Antônio Stabellini Neto, que foi pertencente à minha defesa de mestrado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, no programa de pós-graduação em ensino, tá bem? No caso, a temática, ela abordou os exercícios de alongamento e intervenções ativas na promoção de saúde, através da elaboração de um material ilustrado para escolares do ensino médio integrado, particularmente os estudantes do Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho. Dessa maneira, alguns apontamentos fizeram parte desta problematização. O que eu quero dizer com isso para vocês? No sentido de entender um pouco mais do contexto dos estudantes e, nesse sentido, a gente poder compreender as carências que esses estudantes têm, ou tinham na ocasião, que ainda têm, na verdade, em função dos cursos técnicos, os quais estão matriculados,
e a gente poder atender com atividades que fossem benéficas para a saúde dos estudantes. Então, um dos pontos, no caso, destacados, é a grande demanda de compromissos atuais que esses estudantes têm, não só dentro da área acadêmica, mas principalmente no seu ambiente particular. Seja ele trabalhando ou ajudando em casa, ou simplesmente dando a sua contribuição para a sociedade como um todo. E aí a gente nota que cada vez mais os estudantes, na sua adolescência, particularmente nós atendemos alunos ali no campus dos 14 até os 19 anos de idade, nessa média, no ensino médio. Então a demanda acaba sendo muito grande. E aí a gente entendeu isso como uma possibilidade de problema, o qual a gente poderia estar contribuindo por meio das nossas ações dentro dessa minha pesquisa. Tá bem? A carência de tempo para cuidados com a saúde. Muitas vezes esse estudante, habituado à sua rotina, não só estudantil, mas dentro do seu seio familiar, também possui essa carência, uma vez que a mesma pode estar trazendo exemplos maléficos para a sua saúde, não só no exato momento, mas principalmente a médio e a longo prazo. Tá bem? A adoção de comportamentos de risco quanto ao tempo de uso de equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, celulares, televisões e computadores. E aí a gente percebe que nesse período de pandemia isso tem se agravado bastante, em função das atividades remotas, em função do tempo que o estudante acaba se dedicando a manipular, a usufruir desses equipamentos, que muitas vezes, não apenas para um momento de lazer, mas em função de toda uma rotina que acabou sendo alterada em função da pandemia. E aí esse tempo acaba sendo muito mais exacerbado do que era num primeiro momento. Algumas implicações também acabam surgindo dentro desse contexto, uma vez que a gente observa que pontos positivos acabam sendo deixados de lado e os negativos acabam aparecendo nesse sentido. Então, a gente pode observar, por exemplo, na rotina desse estudante, né, a falta de concentração, o aparecimento e aumento de dores e lesões, principalmente na questão ergonômica, tá bem? A manifestação de doenças, déficit no rendimento físico e mental nas atividades acadêmicas e também um desinteresse nas aulas práticas de educação física. Num primeiro momento, a gente tem um estudante entrando no Instituto Federal e desconhecendo algumas práticas que a gente coloca em prática nas nossas aulas de educação física. Num segundo momento, a gente tem todo esse contexto que acaba influenciando nessas implicações e que diretamente acaba causando um pouco de desinteresse desses alunos. A partir do momento que ele passa a ter contato, não só com os professores, mas principalmente com a metodologia, com os conteúdos novos, aqueles que ele já conhece, e basicamente do campus como um todo, ele consegue literalmente compreender a importância da sua presença física e mental no aprendizado de tudo isso que é trabalhado com ele. A escola e suas contribuições na formação do indivíduo. No caso, conhece-se, aprecia-se e cuidar da saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Isso é um ponto bastante importante e que a gente considera muito relevante dentro das aulas de educação física também, principalmente pela maneira com que a escola compreende as individualidades do estudante, uma vez que cada estudante traz as suas particularidades, o seu entendimento e leitura de mundo, e dessa forma a gente pode compreender ainda melhor as necessidades que esse estudante tem para a gente poder atuar com ele em cima dos conteúdos a serem desenvolvidos. Diante desse apontamento, o ambiente escolar se manifesta como um terreno abundante e próspero para a implementação de ideias e métodos, englobando os docentes e a comunidade num todo, em proveito de uma rotina mais saudável coletivamente. E aí a gente traz também os conteúdos que a educação física escolar procura trabalhar com esses alunos em sala de aula e muitas vezes fora dela também, em outros ambientes.
Então, dentro desses conteúdos estruturantes, nós temos aí a dança, o esporte, a ginástica, os jogos e lutas e também os temas transversais. Cada um, dentro das suas especificidades, também podem contribuir diretamente para uma mudança de comportamento em benefício à saúde desse estudante, também causando uma transformação dentro do meio o qual ele convive. A Constituição da Organização Mundial de Saúde define, no caso, a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Não é um estado estável que, uma vez atingido, possa ser mantido. E aí nós podemos compreender também que, baseado no entendimento da Organização Mundial de Saúde, a saúde ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida e trazendo esse benefício positivo ao estudante de maneira física, mental e também no seu ambiente social. E aí a base da minha pesquisa se trata, no caso, dos exercícios de alongamento e intervenções ativas na promoção da saúde no ensino médio integrado. O que eu quero dizer com intervenções ativas? É o quanto os espaços fora do ambiente escolar, os espaços alternativos, eles podem contribuir para que o estudante possa ter o seu momento de lazer, o seu momento de descanso e também, por que não, o seu momento de aprendizado. Uma vez que esses espaços têm também uma contribuição direta no ensino e no aprendizado desse estudante, também nas atividades acadêmicas, dentro e fora do espaço escolar. Estudos recentes têm procurado ofertar importantes subsídios quanto às vantagens de ser suficiente e adequadamente ativo, ao ponto de considerar o comportamento sedentário e a inatividade física como os principais fatores de riscos predisponentes ao surgimento e ao desenvolvimento de inúmeras disfunções crônico-degenerativas. Guedes e Araújo, no ano de 2017. Narras de 2010 nos traz alguns apontamentos que colaboram para o comportamento sedentário. E aí eu vou citar como exemplo para vocês algo que tem sido muito elevado, muito acima da média dentro desse período de pandemia em relação à qualidade de vida, à saúde e bem-estar dos nossos estudantes. Como, por exemplo, o uso intenso do controle remoto. Ninguém mais se dá o trabalho hoje de ter que levantar do sofá ou da cadeira e ir até o aparelho de televisão para poder trocar de canal. A gente presta muito atenção nessas mudanças tecnológicas e o controle remoto tem estado em evidência, né? À frente de muitos aparelhos também nesse sentido, onde acaba deixando o indivíduo muito mais acomodado, muito mais à vontade no seu sossego, prejudicando, assim, uma pouca atividade que ele poderia ter naquele momento de lazer e que iria contribuir de uma maneira bastante significativa para a sua vida, tá bem? A gente tem também os jogos eletrônicos, como está mostrando a nossa imagem, que no caso ela é exemplificada pelo videogame, que tem sido aí, talvez hoje, né, por meio dos e-games, por meio dos jogos eletrônicos também, um dos mais evidentes e destacados nesse cenário. A gente tem a comodidade de estar fazendo nossas transações bancárias, puxando saldo, extrato e conferências em cima da nossa condição financeira por meio dos e-bank, o qual o indivíduo, o aluno ou o professor, ele pode estar tomando acesso a isso por meio de um computador e do seu cartão, não precisando muitas vezes se direcionar até a agência para poder estar tendo essa informação. Os carros cada vez mais tecnológicos, mostrando para a gente aí que essa comodidade no sentido de se transitar e se locomover dentro das cidades, acabam mostrando também para a gente que cada vez menos esforço está sendo cobrado do motorista para que ele execute as funções na hora de dirigir um veículo, tá bem? Os smartphones, nesse período de pandemia, então, nem se fala, né? Talvez aí seja um ponto-chave de mudança de comportamento físico, mental e social, no sentido de buscar informação,
se comunicar com outras pessoas e, principalmente, executar as tarefas acadêmicas por meio desse aparelho. Uma vez que o nosso próprio campus existe a política de que, se pudermos arrecadar aparelhos para poder ceder aos estudantes, para eles poderem cumprir de maneira satisfatória as suas atividades acadêmicas, isso tem sido feito e com muito sucesso. E, num último momento, a gente tem aí também, novamente, o uso de computadores, televisão e o controle remoto, uma vez que cada vez menos é exigido um exercício físico do indivíduo, particularmente nesse momento de lazer. Bem? E aí a gente traz algumas questões ergonômicas, como aspectos posturais negativos em cima desse contexto de uso desses aparelhos eletrônicos. Então, a gente vê aí um indivíduo sentado numa cadeira, frente a um computador, com a postura totalmente equivocada. E por meio dessa postura, a gente pode observar os pontos negativos que podem ser destacados em seu corpo, como, por exemplo, a possibilidade de cefaleias, fadiga visual, olhos ressecados e plurido, torcicolo, ombros tensos e arcados, lombalgia, cãibras nos dedos, veias varicosas e pernas inchadas, e também o chamado cotovelo de tenista e golfista. Bem, num segundo momento, a gente já consegue observar, por meio dos aspectos posturais positivos, uma postura muito mais adequada do indivíduo frente ao seu compromisso diante do computador. Sentado numa cadeira, a gente observa, por exemplo, alguns pontos positivos, como punho em uma direção neutra, no caso, sem precisar dobrá-lo, o teclado diretamente à sua frente, o mouse próximo ao teclado e no mesmo nível, tá bem? Joelhos discretamente abaixo do quadril, pés apoiados no solo ou em descanso para os pés, e nós vemos também a altura do assento abaixo da rótula do joelho, ombros e quadris alinhados, encosto adaptado à curvatura da coluna e também o descanso de braço na altura do cotovelo. Por meio dessa imagem fica bem claro qual é a postura adequada que a gente procurou orientar os alunos quando eles estivessem nas atividades acadêmicas e também nos compromissos de lazer e que servem para a gente adotar dentro da nossa rotina de trabalho em home office também, de maneira remota. Partindo de todas essas observações, a ideia era de elaborar um material ilustrado como produto educacional que pudesse trazer uma melhoria na saúde, bem-estar e qualidade de vida desses estudantes. Dário de 2008 nos traz que, na educação física, é grande a carência de produtos que abordem seus conteúdos nesse sentido, pois não há costume de se desenvolver algo com essa característica. Frisamos que tais temáticas não devem ser trabalhadas como modelo único, pois existe em cada realidade a possibilidade de se adequar e tecer mecanismos inovadores na proposta indicada, considerando a deficiência da referida localidade. Então, a partir da carência dentro de um contexto a ser observado pelo pesquisador, a gente observa que também não existe muitos materiais ilustrados que possam ser trabalhados tanto dentro quanto fora de sala de aula, para que todos pudessem observar essas mudanças positivas que poderiam ser agregadas à sua conduta, não apenas estudantil, mas enquanto indivíduo social. E uma das contribuições, se não a principal contribuição desse meu material ilustrado, também foi trazer esses benefícios aos estudantes. Tratando dos participantes da pesquisa, especificamente foram escolares do ensino médio integrado do Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho, matriculados na unidade curricular Promoção de Saúde no Mundo do Trabalho, no segundo semestre do ano de 2018. Escolares dos cursos técnicos de Alimentos, Eletromecânica, Informática e Mecânica, e a faixa etária dos mesmos, prioritariamente, de 14 a 18 anos de idade. Entre os compromissos burocráticos da pesquisa, também foi aplicado junto aos alunos um diário de bordo, com alguns questionamentos sobre qual o entendimento que eles tinham das atividades ginásticas,
das futuras intervenções ativas que iriam ser realizadas e principalmente dos exercícios de alongamento. Então, eu comecei com basicamente 4 questões, trazendo para eles, dentro do diário de bordo, qual é o seu conhecimento sobre o tema abordado na aula de hoje, como você compreende que os conteúdos aplicados no encontro de hoje podem contribuir na sua saúde, em relação ao material ilustrado aplicado no encontro de hoje, quais as suas contribuições quanto às tarefas do seu curso, no caso, as atividades práticas pertencentes a cada um dos cursos citados, e, por último, a metodologia empregada pelo professor ajudou na compreensão do tema, e eu pedi uma justificativa breve para eles. Bem? Dentro das categorias e unidades e subcategorias aplicadas aos alunos, nós tivemos algumas respostas, as quais eu separei para vocês aqui também, tá joia? Então, aí vocês podem perceber que os alunos acabaram respondendo para a gente. As atividades ginásticas, algumas já tinham conhecimento, por causa de praticar algumas artes marciais no passado. Outro disse, as atividades de ginásticas servem para a manutenção do indivíduo, para evitar o sedentarismo, manter o corpo ativo e evitar dores, tá bem? Aí, dentro da subcategoria inapropriadas, nós tivemos 2 observações de estudantes dizendo que fizeram muito pouco, pois não conheço muitas atividades das que foram aplicadas. E, por último, antes das atividades em nossa unidade, não tinha muito conhecimento nessas práticas realizadas em sala de aula, o qual a gente acabou sanando essas dificuldades para os alunos, primeiramente tratando de maneira explicativa para eles todo o contexto que iria ser trabalhado das atividades ginásticas e dos exercícios de alongamento. Tá bem? A análise interpretativa das categorias dessa pesquisa, ela tratou particularmente da verificação dos conhecimentos pré-existentes por meio do preenchimento de questionário, também da importância dos excertos expostos pelos alunos, como foi mostrado anteriormente, da associação dos questionamentos com suas realidades, da elaboração das unidades com base nos excertos relatados no diário de bordo e também do reconhecimento de ações voltadas às atividades laborais de seus respectivos cursos. Então, cada aluno pertencente ao seu próprio curso, ele falou um pouco dessas particularidades e de como que esse material ilustrado de exercício de alongamento e intervenções ativas poderia contribuir de maneira positiva para o seu desenvolvimento nas aulas práticas. Tratando também do entendimento dos benefícios dos cuidados junto à saúde de modo duradouro e eficiente, não somente no período de sala de aula e das atividades práticas dos cursos, mas também da sua convivência no ambiente externo à escola, da identificação de seus comportamentos de risco e atenção quanto à saúde dos familiares, do material ilustrado como ferramenta facilitadora na compreensão dos exercícios de alongamento e intervenções ativas, da metodologia aplicada que promoveu a reflexão e melhor assimilação dos conteúdos, fundamentada nos diálogos e aplicação do material ilustrado, e também dos efeitos da adoção de um estilo de vida adequado e longevo, uma vez que é importante nós compreendermos que os estudantes levem essas melhorias não apenas para a sala de aula, não apenas para esse momento de adolescência, mas principalmente no período de sua vida adulta e também quando estiverem na terceira idade. As considerações para o emprego do material ilustrado, eu trago para vocês a adaptação da quantidade dos encontros e do tempo de aplicação no espaço aplicado, caso esse material ilustrado venha a ser aplicado em outro contexto, seja ele educacional ou social. A utilização de materiais como bolas, bexigas, cordões, bambolês, bastões, som, cartazes, slides e outros materiais também na participação dos estudantes ou de quem for usufruir desse material ilustrado para poder realizar a sua prática de exercício de alongamento. A aplicação do material ilustrado em concordância com o curso atendido e estratégias de avaliação
e registro das atividades em conformidade com o universo explorado. Então, ele pode, sim, ser perfeitamente adaptado ao contexto o qual ele será aplicado. E aí eu trago duas imagens a todos, o qual eu acabei servindo de modelo, né? Mostrando os exercícios de alongamento com suas devidas descrições embaixo, dentro do material ilustrado que foi elaborado. E a segunda imagem eu trago as intervenções ativas, no caso, os espaços que podem ser utilizados dentro e fora de sala de aula para trazer esse benefício aos alunos e aos estudantes da instituição. Então, além da sala de aula, pode ser utilizado o pátio do campus ou da escola, ou do ambiente em que for realizado as atividades, o ginásio de esportes, como nós temos no campo Jacarezinho, o saguão da escola, onde tem uma mesa de tênis de mesa, e também utilizamos as mesas locais para os jogos de tabuleiro, e também o nosso laboratório Corpo e Movimento, o qual nós dispomos de algumas bolas suíças e também do tatame para a realização dessas atividades. Mudando um pouquinho o contexto e trazendo um pouco mais para uma realidade recente, já que essa minha pesquisa é de 2018, tá? 2018 e 2019, sobre a unidade curricular Promoção de Saúde no Mundo do Trabalho, que eu desenvolvo ela no campus Jacarezinho, prioritariamente nas aulas de educação física, eu trago, por exemplo, que nas aulas práticas dos cursos técnicos de alimentos, eletromecânica, eletrotécnica, informática e mecânica, esse conceito onde a gente procura trabalhar a melhoria da saúde, bem-estar e qualidade de vida também está presente. Por isso que se justifica o nome dessa unidade curricular, tá bem? Onde a gente também trabalha as questões de pressão e sobrecarga de trabalho, para o aluno compreender o que se passa, principalmente dentro do cenário de trabalho, o qual futuramente ele vai estar inserido, tá bem? A importância da ginástica laboral e todas as suas vertentes, tá bem? Desde a manutenção da saúde até todo o cuidado fora do ambiente de trabalho com esses estudantes, tá bem? Acidentes de trabalho e os EPIs e EPCs, que se tratam, no caso, de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. E eu trabalho também, entre outros conteúdos, os trabalhos autônomos e a saúde. Que tipo de relação que isso tem? Talvez nesse período de pandemia é o que ficou mais evidente para nós, né? Vamos colocar um exemplo aí, os trabalhos de delivery, né? De entrega, de compras de supermercado e também de lanches, pizzas, de comidas no período noturno. Então, a gente tem aí uma reflexão muito grande em cima desses trabalhadores, né? Ah, mas é somente eles, professor? Claro que não. Esses trabalhos autônomos existem vários, e logo em seguida eu vou estar falando para vocês de outros que paralisaram e outros que deram continuidade incessantemente nesse período de pandemia. Ofertando a unidade curricular Promoção de Saúde no mundo do trabalho de forma remota. Dentro do campus Jacarezinho, nós adotamos duas possibilidades de estar trabalhando esse conteúdo junto com os alunos, tá bem? Uma foi no regime de APMP, no primeiro momento, significava as atividades pedagógicas não presenciais. E aí, alguns conteúdos que eu procurei trabalhar com os estudantes nesse sentido foi das atividades laborais e exercícios de alongamento, os espaços de intervenções ativas na promoção de saúde e também protocolo de segurança na promoção de saúde em tempos de pandemia, elaborado pelo Instituto Federal do Paraná. Um segundo regime, o qual foi adotado por nós, professores, e também pelo campus Jacarezinho, foi o de RDE, que trata-se do regime didático emergencial. E alguns dos conteúdos que eu tenho trabalhado com os estudantes são os efeitos do isolamento social na dinâmica de trabalho, o quanto que isso impacta nas relações e no comportamento de trabalho, no mundo do trabalho, síndrome de burnout, basicamente é conhecido como síndrome do esgotamento mental e físico também do trabalhador, né? E o contexto da ginástica laboral e das práticas de lazer, o quanto que isso tem contribuído para uma melhoria
da saúde e qualidade de vida, não apenas desses estudantes, mas dos indivíduos como um todo. E aí eu trago para vocês alguns feedbacks que eu tive dos estudantes em relação aos trabalhos no período de pandemia. Locais com funcionamento contínuo durante esse período de pandemia e locais que foram paralisados ou que tiveram algum tipo de restrição de funcionamento. E aí fica a reflexão para nós o quanto isso tem sido desgastante para todos, mas, em particular, para esse primeiro público que eu gostaria de citar para vocês, como, por exemplo, a paralisação ou restrição de funcionamento em relação às escolas, shows, circos, parques, shopping e também dos eventos esportivos. Por outro lado, nós tivemos alguns ambientes de trabalho que não pararam de funcionar um segundo sequer, como, por exemplo, hospitais e farmácias, que literalmente são pessoas que trabalham na linha de frente em combate a essa pandemia, os postos de gasolina, supermercados e também, talvez é o que mais nos salta aos olhos, os serviços de delivery em geral. Nós temos aí uma enorme contribuição do Instituto Federal do Paraná na elaboração de um protocolo de cuidados para a prevenção da Covid-19 no IFPR, servindo também para a adoção desses bons hábitos em outros ambientes. Tá? E aí eles trazem para a gente um protocolo necessário do que pode ser feito como adoção de uma melhoria dos seus cuidados em relação à saúde, não apenas para os estudantes e funcionários, mas que eles levem essas contribuições também para o seu seio familiar e em diversos ambientes dos quais eles convivem. Como, por exemplo, da boa manipulação do dinheiro, no sentido de sempre lavar as mãos após pegar ou tocar em algum objeto, o qual já passou pela mão de outra pessoa, né? O uso de álcool em gel, a manutenção do distanciamento social de outras pessoas, não tocar diretamente da boca, no nariz ou nos olhos, sem estar com as mãos limpas, e também o uso de máscara em período permanente, entre outras situações que são citadas também. Dentro dessas observações, eu coloquei para vocês o quanto a minha pesquisa já pôde contribuir dentro do contexto educacional em relação à saúde, bem-estar e qualidade de vida dos estudantes, por meio também da elaboração de um material ilustrado, e como que isso vem trabalhado dentro desse período de pandemia, junto aos meus alunos na minha unidade curricular, especificamente na promoção de saúde no mundo do trabalho. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, que é um conteúdo muito atual e de extrema importância, né? Que seja propagado, que a gente tem que fazer essa divulgação entre jovens, adultos, crianças, porque é uma prática que deve ser adotada coletivamente, né? A gente precisa pensar na gente, mas também nos outros, tendo uma postura muito segura em relação a isso. Eu abro, então, para os nossos questionamentos, considerações em relação à palestra do professor Fábio. Professor Wagner. E já que eu chamei o Fábio, vamos, Fábio. Tem algum questionamento, professor Wagner? Vamos lá. Primeiramente, obrigado, né, Wagner, pela contribuição. Eu queria mais, assim, pedir uma dica aí. Por exemplo, eu mesmo, no final do ano, eu sou, querendo ou não, um pouco sedentário, né? O meu esporte, como vocês já sabem, é o xadrez. Também já não exige muito de atividade física. Final do ano, eu travei minha coluna. Eu vi você falando da postura, né? Inclusive, agora já não estou com a postura muito correta. E eu queria saber, por exemplo, que eu mais, assim, agora, atualmente, nem tanto por conta da pandemia, mas eu estava mais caminhando, só caminhava com a minha esposa, e na área de exercício, alongamento, nada disso. Então, assim, para quem tem uma rotina igual a nossa, né, nem a gente agora fica muito mais tempo na frente do computador, né, só preparando aula, montando aula. Eu, quando eu vou me divertir, ou algum jogo eletrônico também, como você colocou na sua apresentação, ou o xadrez em si. Então, assim, parado pra caramba, né? Então, o que poderia fazer para
para colaborar aí com a saúde? Ótima observação, professor. Num primeiro momento, eu já considero importante que tu tenha essa clareza em relação a si, principalmente da necessidade de cuidados próprios, né? O qual você pode ter certeza que diretamente vai impactar as pessoas que convivem contigo com maior frequência. Num segundo momento, a gente sempre procura orientar quando a pessoa quer iniciar a fazer uma prática de atividade física e cuidar da própria saúde, procurar um profissional para poder orientar essa pessoa nesse sentido, né? Porém, a gente sabe que estar saindo de casa, estar tendo relação muito próxima com outras pessoas nesse período tem sido bastante perigoso, né? E aí, o que eu posso colocar de sugestão para você é que o mínimo que você puder fazer de exercícios dentro de casa, faça, né? Pelo menos uma atividade de alongamento, diminuir a quantidade de horas em que você fica literalmente na inércia, né? Eu sei que você gosta muito de xadrez, é a sua prática, uma das suas práticas acadêmicas aí junto aos estudantes. Porém, se pudesse exercitar um pouquinho mais, e aí a gente tem alguns horários que você pode estar fazendo uma atividade prática fora de casa também, em que, de repente, não tenha muitas pessoas frequentando esses locais, né? Eu tenho visto aqui em Jacarezinho, por exemplo, muitas pessoas caminhando 5h30, 6 horas da manhã, ou no período da noite, que é um horário que não tem aquele fluxo enorme de pessoas nas pistas de caminhada, né? Mas, assim, o que fica de orientação se puder entrar em contato com um profissional e receber e aceitar essas orientações do profissional do que você pode estar fazendo em casa e ter esse acompanhamento, pode ter certeza que os benefícios para a sua vida, eles vão agregar bastante nesse sentido, tá? Uma vez que também fica um pouco delicado acreditar em tudo que a gente vê, de repente, no YouTube ou na internet, né? Ah, eu vi pessoa fazer tal treino, eu também vou fazer. Mas será que você tem uma preparação prévia para aquilo? Será que o seu corpo já está acostumado a fazer aquilo? O qual, de repente, pode vir no primeiro momento, logo de imediato, até agravar esse tipo de lesão nas costas que você acabou de citar para a gente. E sabemos nós que uma lesão muscular, ela leva tempo para ser tratada. Ela não é tratada da noite para o dia. E não é tratada, como se diz, por nós mesmos também, né? E aí você já tem a ideia de ter que procurar um outro profissional muito mais para se curar do que para se cuidar. Então, assim, procurando o profissional, trocando uma ideia com ele, tendo como sugestão algumas práticas que você possa fazer, pode ter certeza que só vai contribuir para a sua vida, não só nesse primeiro momento, mas adotando isso como um hábito aí para a sua vida daqui para frente. Tá bem? Obrigado. Cláudia, fique à vontade. Bom, primeiro, eu quero dizer que ressaltar a importância desse tipo de pesquisa, desse tipo de trabalho, né, com os estudantes, presencial ou de maneira remota, né, trabalhar essa consciência com relação ao próprio corpo, saúde física, mental, né, isso é muito importante, principalmente agora nessa época de pandemia. E isso, tudo que você falou ali, me remeteu muito à minha infância, à minha adolescência, que eram de muito movimento, né, muita criatividade, tanto a gente brincava dentro de casa, quanto no quintal, quanto na rua, de maneira segura, claro. Tínhamos momentos para estudo, tínhamos momentos para as brincadeiras, e esse estilo de vida eu, vamos dizer assim, trouxe comigo até hoje. Talvez por conta da minha geração ter tido essa oportunidade, né? Então, eu não consigo ficar muito tempo parada, eu estou fazendo alongamento agora na pandemia, na parte da manhã, procuro fazer caminhada quase todo dia, então, me faz muito bem essa coisa de estar se movimentando, né? Cuidando também da minha saúde mental, né? E, então, assim, para a minha vida, a movimentação, o movimento sempre me acompanhou e é muito importante para a minha saúde.
Assim, eu vejo que as gerações de agora, as gerações posteriores à minha, não têm essa percepção. Só que hoje reclamam muito de tédio, eu estou entediado, o que nós vamos fazer, o que eu posso fazer, mas não, na verdade não tem aquela atitude de fazer realmente alguma coisa para a sua saúde, para movimentar o corpo. Enfim, então, assim, que dicas ou como que eles podem vencer essa falta de força de vontade, assim, sabe? Esse desânimo com relação à atividade física. Que dica você daria para essas pessoas que querem começar, mas começam e param? Não sei, eu acho que alguma coisa a pessoa vai gostar de fazer, né? Então, eu até anotei aqui, o conhecer-se é muito importante, né? Que é uma coisa que eu procuro fazer muito. Já fiz natação, já fiz karatê, já fiz dança, de vez em quando eu mudo algumas coisas, mas a caminhada sempre prevaleceu. Caminhada, corrida sempre prevaleceram na minha vida. E me fazem muito bem. Então, que dicas que você dá para essas pessoas que começam e param ou querem iniciar uma atividade física, principalmente agora na pandemia? Boa observação a sua, Cláudia, principalmente fazendo essa associação do seu tempo de infância e adolescência. Antes de eu responder a sua pergunta, tem alguns pontos que eu gostaria de deixar claro aqui também para a gente, principalmente de o quanto que a nossa época mudou, né, de alguns anos para os tempos atuais. Nós temos, por exemplo, aí uma exposição muito maior desses adolescentes por meio das redes sociais, o que muitas vezes acabam colocando alguns modelos equivocados para eles, que não contribuem diretamente para a sua saúde física e mental, né? Acabam querendo colocar eles dentro da famosa caixinha, né? Olha, para você ser bonito, você tem que estar dentro desse modelo aqui, você tem que ter esse perfil de corpo. E aí, no caso, até o uso dessas redes sociais acabam sendo de maneira prejudicial para esse indivíduo, né? A gente tem também, por exemplo, as questões de timidez e, principalmente, uma ausência de cuidado ao próprio corpo. Quando eu digo cuidado, eu não digo das questões higiênicas, mas eu digo particularmente de fazer alguma atividade prática voltada para a saúde e bem-estar, né? Você mesmo citou bem claro para a gente aí. Antigamente, as crianças eram muito mais ativas, né? E hoje em dia, por meio desses recursos eletrônicos aí, que foi até base da minha pesquisa de mestrado, a gente pode observar que elas estão menos ativas. Eu e a professora Elaine, enquanto profissionais de educação física do campus, a gente observa essa dificuldade. Na hora que chega um estudante com 14 anos de idade, com acesso enorme à informação, mas ele não tem muito conhecimento em relação àquilo, né? Ele tem a informação, ele sabe que é aquele modelo que está sendo pregado na sociedade para ele seguir. E, de repente, para a gente poder convencer que ele pode ser muito mais do que aquilo. E o principal, né, de maneira natural, acaba sendo bastante trabalhoso para nós por causa da resistência que o aluno tem, do contexto em que ele vem, né? E a dica que eu deixo para vocês aí, a partir da sua pergunta, para que, de repente, os estudantes, e não só os estudantes, né, eles serão, no caso aí, transmissores dessa informação para o contexto onde eles estão inseridos. É buscar o diálogo. E a intervenção não apenas dos profissionais de educação física, mas, por exemplo, de todos os funcionários do campus nesse sentido, acabam fazendo uma diferença muito grande na vida desses alunos. Porque, de uma certa forma, eles têm o espelho das pessoas que estão dentro de casa, que são os pais, os irmãos, os parentes em geral. Eles têm aqueles espelhos que são mostrados de maneira distorcida para eles nas redes sociais, que tem que ser extremamente magro, que tem que sempre se portar da maneira correta, que não é permitido errar. O que eu mais vejo é estudantes falando que começaram a fazer uma prática para cuidar da própria saúde, em que determinado momento eles erraram, e de repente alguém deu uma risada, fez um deboche, ele falou assim, aqui eu não piso nunca mais. E ele simplesmente desiste. E ele acredita que em qualquer lugar onde ele for para realizar uma prática e cuidar da sua saúde, do próprio corpo, alguém vai estar debochando dele caso ele erre, ou ele faça de uma maneira equivocada, ou ele demore um pouco para pegar o jeito da coisa.
A academia talvez é um ambiente que a gente mais vê isso daí, né? Então, assim, buscar o diálogo. Tem alguma dúvida? Eu sempre coloco isso para os meus alunos e acredito que os outros profissionais aqui da comissão façam o mesmo também, né? Tem alguma dúvida? Pergunta. Se por um acaso eu não souber responder, mas eu sei quem sabe. Eu tenho contato com quem sabe, né? Então, são conhecimentos diferentes que a gente tem que pode contribuir diretamente para que esses estudantes se tornem pessoas mais ativas, que não se enquadrem dentro desse modelo ilusório de rede social, que tem que estar com a melhor roupa, com o melhor sorriso, com o melhor corpo, que tem que fazer de tudo a todo custo para se manter fitness, sendo que por fora, né, a gente sabe que é bela viola, né? Mas por dentro, cuidando da saúde, a gente sabe que fica devendo um pouquinho aí. E principalmente a orientação junto a esses estudantes e também com os pais. Então, assim, a gente divide a responsabilidade, mas a parcela nossa de ensinar para eles que buscar o diálogo para que eles possam ter sucesso e também um benefício positivo dentro dos cuidados com a saúde é muito importante também. Agradeço. Obrigado. Wagner, de acordo com o que foi falado, né, e todos os questionamentos da Cláudia e do Fábio são muito pertinentes dentro da nossa área, porque realmente é um problema muito sério, né, a inatividade física, e a gente sabe que nesse momento de isolamento social, isso se agravou imensamente, né, então a gente teve um aumento muito significativo no tempo de comportamento sedentário, o aumento também da inatividade física, né, igualmente proporcional. A gente sabe que, com o isolamento social, muitos trabalhadores também começaram a realizar o seu trabalho de casa, e isso, trabalhar em casa, a gente já não fica mais só naquele horário do compromisso com o trabalho, a gente extrapola muito, né? A gente tende a trabalhar muito mais porque a gente está em casa. Principalmente os professores, né? Que a gente trabalha de manhã, tarde, à noite, às vezes recebe umas mensagens de aluno até de madrugada, perguntando de atividade, tirando dúvida, enfim, porque eles também foram para o mercado de trabalho nesse momento. Quando houve alguma oportunidade, eles também, né, agarraram isso e foram para o trabalho. De acordo com a sua pesquisa, e você vem trabalhando isso com eles de forma remota, quando você faz essa orientação, né, que eles precisam fazer para a saúde e para o bem-estar deles, algum aluno, depois de você falar tanto, de você argumentar, né, de você colocar a situação real, que é importante, que é fundamental para a saúde, que se tenham esses novos hábitos, algum aluno demonstrou vontade de mudança no comportamento dele, depois dele ter feito todas as suas orientações, ter feito as aulas, de tudo que você expôs para ele, e ele ter feito, né, acompanhado as suas orientações, ter experimentado os movimentos, toda a orientação que você fez, alguém demonstrou alguma vontade de mudar o seu comportamento aí sedentário? Com certeza, professora. Apesar da gente ainda encontrar bastante resistência, advindo do contexto onde o aluno está inserido, fora da escola, né? E aí a gente tem algumas questões a ser tratadas, como, por exemplo, a questão da timidez, né? E ele entende que, dialogando junto com os professores e entendendo da importância daquele conteúdo que está sendo trabalhado, a diferença que faz aonde ele está inserido, no seu seio familiar ou no seu ambiente de convívio social, ele passa a atender essas orientações dos professores. Eu costumo dizer que, dentro dos conteúdos que eu trabalho com os estudantes, eu falo para eles o seguinte: você pode até não gostar de determinado conteúdo. Agora, entender aquele conteúdo ali e o quanto ele se aplica dentro do contexto onde você está inserido é muito importante. Então, eu procuro não deixar, acho que todos nós, de uma maneira geral, procuramos não deixar o aluno ficar sem entender. A partir do momento que ele entende que ele precisa estar apto, que ele precisa ter a saúde física e mental em boas condições, e que ele pode, sim, adotar um estilo de vida
muito saudável, né, salubre para ele, e trazer essa mudança para dentro do ambiente familiar também, e aí a gente até aborda uma questão que é a questão financeira. Cuidar da própria saúde, muitas vezes você não precisa gastar dinheiro com isso. Se você cuidar das suas horas de sono, se você manter a quantidade de alimentação adequada no decorrer do dia, se você cuidar dos seus momentos de descanso, é perfeitamente entendível que nesse período de pandemia, qualquer um poderia olhar para a gente e falar assim, professor, isso tudo foi por ralo nessa pandemia aí. Ninguém está tendo hora de sono adequada, ninguém está conseguindo caminhar no mínimo 3 vezes por dia, ninguém está conseguindo cuidar de nada. Mas aí eu costumo dizer para eles que o mínimo que eles fazem já abre a possibilidade de uma mudança, de continuar fazendo aquilo num período pós-pandemia. Então, assim, adotando esse estilo de vida, podem ter certeza que a mudança na qualidade de vida desses estudantes e dos seus familiares acaba sendo muito grande. Eu tenho tido aí alguns reflexos bastante positivos, né, e alguns retornos dos estudantes muito positivos nesse sentido. Falar, olha, professor, sua cartilha lá, que você trabalhou com a gente, no seu mestrado, foi bacana, eu tenho feito os alongamentos, comecei até a fazer uma atividade física. Então, assim, a gente não consegue mensurar o tamanho da grandeza que isso é para o estudante, né? Porque muitas vezes ele sempre olhou para o lado e viu que ninguém fez aquilo. E todo mundo viveu bem. Só que os tempos são outros. As exigências junto aos estudantes são outras, né? O mundo é outro. E, nesse sentido, tem sido bastante positivo trabalhar isso com os alunos, e eu tenho percebido que, inclusive aqueles que mostram determinada resistência, estão abertos ao diálogo. Então, a gente entende que é só questão de tempo da gente poder trabalhar com eles, ter um pouquinho mais de paciência, mostrar vários exemplos positivos que estão muito próximo deles, porque citar exemplos de atletas, de pessoas adultas, de pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, é muito fácil. Mas o camarada olha para ele e fala, pera lá, na minha rua não dá para eu caminhar porque é rua de pedra, né? Eu não consigo dormir a quantidade de horas necessárias que colocam como ideal próximo das 8 horas, né? Porque eu tenho mais X irmãos em casa, e eu tenho que ajudar na demanda, e eu tenho tarefa, e eu tenho trabalho. Quer dizer, a partir do momento que ele compreende que fazendo o mínimo, ele consegue agregar valor ao contexto em que ele está inserido, tenha ele um poder aquisitivo alto, ou simplesmente um poder aquisitivo mais simplório, aí ele começa a adotar aquilo ali como mudança para a sua vida. E servindo como exemplo, não apenas para as pessoas dentro de casa, para os amigos próximos, mas para a sociedade como um todo também. Obrigada, professor. Fábio, suas considerações finais? Eu quero agradecer mais uma vez, porque esse tema abordado é muito importante, né, ainda mais nos tempos atuais. E é isso, falar obrigado por disponibilizar um tempo para participar da semana aí com a gente. Não, já está participando na comissão, né, mas como palestrante também. Beleza? Valeu, Wagner. Eu quem agradeço, professor. E apenas finalizando aí as suas considerações, muito obrigado. E colocando também que o xadrez ele teve um aumento significativo aí de pessoas que agregaram esse valor cognitivo aí no período de pandemia, né? A gente tem aí uma participação bastante efetiva das mulheres, de pessoas de mais idade, de crianças se interessando, e é uma das práticas aí que contribui de uma maneira muito positiva para a saúde mental dos participantes aí. Então, fica a dica aí também, até a partir do apontamento da Cláudia, né, de uma atividade para que possa ser feita aí com toda a segurança, para que todos possam cuidar da saúde mental aí, realizando a prática do xadrez. Obrigado, professor. Obrigado. Cláudia? Quero agradecer as contribuições do professor Wagner, realmente foram muito importantes. Eu acho que dá aquela
aquele clique, assim, né, em quem estiver assistindo, para repensar a sua vida, né, a sua rotina, agregar alguma atividade física, porque a saúde, ela é o corpo como um todo, né, é o físico, é o mental, é o emocional, então tem que trabalhar todo esse conjunto. E que nem você colocou, não é seguir um padrão que eles impõem, é você fazer de maneira simples, né, e buscar aquilo que te deixa feliz. Então, muito obrigada, professor, pelas suas contribuições. Agradeço também, Cláudia, e é bastante importante esse entendimento que os alunos tenham, né? Que hoje eles estão pertencendo a um determinado contexto. E cada etapa da vida, eles vão mudando esses contextos os quais eles estão inseridos, né? E eles poderem levar essa qualidade de vida, esses aspectos positivos da saúde ao longo da sua vida, é o que a gente deseja por meio dessas atividades nossas. A pesquisa nossa no campus, ela tem literalmente, ela nos dá a gratidão de saber que por meio dela a gente está mudando o comportamento e mudando vidas, né? E nesse sentido, o aluno poder entender que a gente identifica as carências, promove a pesquisa, aplica com eles e eles conseguem entender a importância daquilo no meio onde ele se encontra, e o melhor, né, adotar aquilo no decorrer da sua vida, talvez não tenha prêmio maior do que isso. Obrigado, Cláudia. Wagner, muito obrigada por você estar aqui com a gente enquanto palestrante, né? A gente sabe que organizar um evento dá bastante trabalho, porque a gente trata com muito carinho, né, esse evento da educação física dentro do nosso campus. E dizer que assim, essa sua fala, que veja bem, você começou a desenvolver a sua pesquisa em 2017, né, 2018, que você fez, e é tão atual porque nós estamos em 2021 e ainda isso é de extrema importância. Então, o exercício, a orientação, essa preocupação com a saúde física e mental, ela sempre vai ser importante. Então, a gente sempre precisa ter esse cuidado. Então, muito obrigada por você trazer para a gente esse seu conhecimento, a sua experiência, né, com estar desenvolvendo junto aos nossos alunos do Instituto. Agradecer pela parceria que a gente tem desenvolvido o nosso trabalho dentro do Instituto, a gente segue a mesma linha, muito preocupado com a saúde dos nossos estudantes, né, de toda a nossa comunidade, de forma geral, e dizer que você veio a brilhantar a nossa Semana da Educação Física. Muito obrigada, viu? Eu quem agradeço, professor Elaine, Cláudia, professor Fábio, e no que precisar de mim, estamos à disposição aí. Obrigado pelo convite. E foi isso, pessoal. A gente está encerrando mais um dia de palestras aqui na nossa Semana da Educação Física. Lembrando vocês que, primeiramente, a gente vai estar com conteúdos novos, com outros palestrantes, e que vocês continuem nos acompanhando. Tchau e até a próxima palestra.